Vou começar a gravar a aula de hoje, vou compartilhar aqui, eu vou sair aqui só para compartilhar. E aí, qualquer dúvida, vocês me falam. Bom, estou aqui com o Fabiano Lodi, do Poesis, que é aí de São Paulo, que é um cara que ajudou a traduzir o livro dos viewpoints, que é o livro dessa técnica de improviso. Tem gente que chama de sistema de improviso. Isabela, você está vendo a tela? Isabela? Naruto? Tô vendo. Tá. Por quê? Não, só para Eu, eu também estou vendo. Um vendo, já sei que todos estão vendo, tá? Então, vamos lá. Então, ele fez uma série de lives, que depois eu posso disponibilizar para vocês verem sozinhos, tá? É muito legal, e eu vou passar rapidamente para a gente não gastar muito a aula com as lives. Eu vou seguir aqui para esse senhor aqui, que é o Narciso Teres. Ele tem um grupo, um coletivo, que fica lá em Minas Gerais. E ele trabalha, ele agora, se não me engano, ele é professor da faculdade, e ele cria sistemas em cima dos viewpoints. Vou falar um pouco dele. Ele sentiu vontade, ele estava trabalhando em cima de... Vou resumir o que ele fez de processo. Ele trabalhou, fez uma provocação para o coletivo dele, e em cima dessa pergunta, tipo, o que é a cidade de... sei lá, o que é a cidade do Rio de Janeiro, né, dando exemplo. E aí eles começam a pesquisar o que é a cidade do Rio de Janeiro, e ele monta um espetáculo em cima de uma breve pergunta. E aí, em cima das balizas do viewpoint, velocidade, andamento, forma, resposta sinestésica, enfim, ele começa a trabalhar com o coletivo até que ele formata um espetáculo. Lembrando que a técnica ela ajuda a fazer o espetáculo, ela não é a base do espetáculo. Fica bem claro isso, que a gente faz tipo um coach, um treinamento, igual eu estou dando esse treinamento coletivo de improviso, mas quem dirige o espetáculo, se não mudou ainda, é a Thaís. Então, ela é a diretora artística. Eu só faço uma preparação do elenco, tá? Em cima de uma técnica, para ficar claro. Então, aqui, ele fala exatamente sobre isso, esse pedaço, que é o uso da técnica para a construção do espetáculo, como ele usou a técnica na construção do espetáculo. Isso cabe para a gente que está fazendo ensaio sobre a cegueira, construindo o espetáculo, em cima de uma técnica, que não é a base do espetáculo, mas vocês vão ter a capacidade de se autodirigir, se autogerir em cena. E como é que esse vocabulário ia se modificando, muitas vezes, a partir do lugar primeiro daqueles artistas, né? Quem era do teatro carregava um certo material, quem era da dança, outro. E aí nós ficamos, esse mesmo coletivo, juntos por praticamente 10 anos de trabalho. E a gente construiu 2 espetáculos, né, que foi esse que você mencionou, que eu dirigi, que foi o Canoeiros da Alma, e como uma necessidade um pouco daquele prazer que a gente tinha na prática dos viewpoints, como isso ganharia uma obra, mas como já foi dito aqui nos outros encontros, não que você identificaria os viewpoints na obra, ou ali a obra teria um caráter improvisacional, não, mas como todo esse material nos ajudava a organizar uma obra de teatro. Né? Também era uma questão para a gente ali de investigação e de pesquisa. E aí, dentro desse processo, a gente encontrou com uma professora da Califórnia, Tânia. Tá, isso para elucidar que vários coletivos fazem isso que nós estamos fazendo, usando a técnica como para fomentar o nosso trabalho de pesquisa do espetáculo. Então, eles ficaram um tempão na sala. Como eu fui agora para Diadema, eu fiquei assim, o dia inteiro com eles trabalhando a técnica. E eles falaram, nossa, a gente quer fazer mais, e aí fomentou a vontade de fazer mais, porque é um treinamento contínuo. Vamos supor que se nós não tivéssemos uma dramaturgia de pensamento, assim, já como se fosse um ensaio sobre cegueira, dentro do treinamento começa a surgir ideias, surgir estímulos.
E a gente começa a treinar. E tem uma hora que você tem que formatar, juntar esse Lego, né? Juntar esse dominó para formatar um espetáculo. Aí, no caso dele, foi em cima de treinamento que começou a surgir as ideias de um espetáculo. No nosso caso aqui, já tem um espetáculo e a gente está aquecendo o espetáculo com esse trabalho de improviso coletivo e de se autodirigir, que o Viewpoint dá essa questão de nomenclatura para você se autodirigir. Né? Eu fiz um comercial em São Paulo que eu fiquei trabalhando com relação espacial com a câmera. E isso me deu uma questão de segurança para a minha forma de interpretar, entendeu? Por mais que o diretor não soubesse nem que eu estivesse fazendo. Então, ele fala um pouco sobre isso aqui. Já vou dar um pulo no tempo. E aí eu vou para os estímulos que a técnica gera, que a técnica gera no espetáculo, tá? Vou dar um pulo aqui, tem uma outra menina que fala, antes que fala da experiência dela na City Company de Nova York, a Gabriela, como atriz, e ela conta um pouco como é que era o processo lá, mas isso, por enquanto, não vai interessar para a gente agora. E aí eu vou dar um pulo aqui, que é um pouquinho antes, começa no 23, mas aqui ele está mostrando um pouco do espetáculo deles. E aí, quando o espetáculo fica coeso, né, bem preparado, olha quanto tempo ele fica, 2007 a 2010, executando o trabalho. Que aí tem uma base muito sólida de linguagem, de trabalho mesmo, aí o espetáculo rende. Os viewpoints com perguntas. Esse primeiro, eu nem vou ficar muito nele, a pergunta era o que era morar no estado de Minas, mas na beira de um rio, né, num estado... É isso que eu falei, né? Surgiu uma pergunta, e dessa pergunta gera estímulo, e desse estímulo coloca as balizas de viewpoints e começa o trabalho pelo espaço. E aí, claro, vai entrando objetos, vai entrando figurino, vai entrando adereços, música, e aí, obviamente, tem que ter sempre um olhar de fora para ir preenchendo o roteiro disso, né? Escrevendo, criando um diário de bordo. Essa internet dele é que está lenta, tá? Não é minha, não, que ele está craquelando, às vezes ele vai parando, é da live deles. Que não tem mar, qual era a relação com a água? E a gente fez uma viagem de Uberlândia até o Jequitinhonha, né, acompanhando e colhendo histórias, narrativas, sensações, cores, texturas de pessoas que moravam nas margens dos rios em Minas. Com esse material, a gente voltava para a sala e entrava nas práticas dos viewpoints. A gente começava a traduzir essas sensações nos materiais de tempo e espaço. E aí os objetos iam aparecendo, sabe? Um pouco já misturando também com as composições. Então, o espetáculo foi feito num grande galpão. Não sei se você, Sandra, ou alguém pode... Tá, aí ele vai contar um pouco sobre o espaço. É muito legal ele falar isso também na nossa... Estou me colocando, né, como no ensaio sobre a cegueira. Mas, assim, é muito legal ele falar sobre essa forma de aglutinar ideias e ir para a sala de ensaio e trabalhar, né? Eu sempre acho que o ensaio sobre a cegueira, que é uma peça tão atemporal, ela tem que nos envolver de uma maneira nós mesmos, como pessoa, no mundo de hoje. E conversar com o mundo contemporâneo. Por mais que a peça, por si só, já converse, mas você descobrir coisas suas, né? Suas coisas pessoais, assim, de cada pessoa. Assim. Eu, Isabela, eu, Bruno, como é que sou eu nessa história toda? O que meu performer quer contar através de mim? Vou dar um pulinho, tá? Vocês podem me cortar qualquer coisa, tá? E aí aqui eles dão um pulo aqui também para sempre sai da sala de aula, né? Da sala de ensaio, e eles começam a invadir a arquitetura, ou seja, o espaço urbano. Então, o Viewpoint promove essa vontade performativa de ir para a rua. Quase todos os coletivos que eu conheço, que eu fiz parte, do Narciso, que é de Minas, do pessoal de São Paulo, que é do Vertigem, que também o Antônio Araújo, ele que também trouxe muito cedo lá para São Paulo, botou no Vertigem lá os viewpoints, que eu não sabia, fui saber há pouco tempo. Então, todo mundo tem uma fomentação de ir para a rua e interagir com as pessoas da rua e com o espaço urbano, com a arquitetura, com a resposta sinestésica com o público.
não só com os componentes dos atores e atrizes, não, mas com o público também. Se um público se mexe, é um start para a gente começar a nossa performance, e o público às vezes nem sabe que está rolando isso. Eu vou pular aqui, começar daqui. Então, aqui é o reconhecimento dos viewpoints nos espaços, que aí já vai para a baliza de arquitetura. Qual é a sala? Qual é o espaço urbano que eu estou trabalhando, o meu coletivo está trabalhando, e modifica sempre a nossa forma de fazer o nosso espetáculo. O espaço modifica a forma de fazer o espetáculo. Isso é indubitável, intransferível em qualquer arte, qualquer coisa que eu acredite. O espaço cênico, se você vai fazer numa sala, você leva o mesmo espetáculo para a rua, transforma completamente a espinha dorsal do que você está dizendo. É um público diferente e modifica tudo. Ficar olhando para a praça. A gente começava ali a fazer uma prática, entender como é que o espaço ia sendo desenhado. Sabe? No nosso caso, os viewpoints viraram um exercício cotidiano de existência artística. Isso eu já falei também, né? Que eu lembro quando eu fazia os viewpoints muitos anos atrás, em 2004, 2005, eu saía do ensaio ou do treinamento, eu ficava fazendo viewpoint com as pessoas do metrô. Então, se alguém levantava, eu sentava, se alguém sentava, eu pegava no corrimão, se alguém pegasse no corrimão, eu andava, eu começava a brincar de resposta sinestésica com as pessoas, sem as pessoas saberem. Então, dá um nível de atenção, você como pessoa, performa, ator, atriz, que é impressionante, você reage a tudo. E isso é muito interessante. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro vários dessas lives que aconteceram falando a mesma coisa, só que pessoas com idades, lugares diferentes. Como eu chego na sala hoje de trabalho, isso está em mim, né, por conta desse tempo de praticar. Então, foi muito bacana. Esses espetáculos a gente fez durante 5, 6 anos. Os espetáculos ganharam uma boa circulação aqui pela região e, de alguma maneira... Tá, isso, o que eu achei importante foi isso, está nele. E o viewpoint é uma técnica para a vida, né? Você leva isso para fora da sala de ensaio. É porque a gente ainda não... Eu não sei se ainda consegui levar isso para vocês, né? Tomara que sim, mas quando você faz mesmo, quando você entende a técnica e leva isso para o presencial, você vai ver que você sai transformado, você modifica a sua forma de ver a vida, de relação espacial de uma pessoa. Você está no metrô, como é que se alguém estivesse olhando de fora, como é que é se eu estivesse muito perto ou muito próximo de uma pessoa? É uma baliza, relação espacial, quão perto ou quão longe eu estou de uma pessoa. O que provoca no olhar de quem vê, o que suscita, né? Isso é muito bom. Então, vou pular muito, aí ela vai falar dos espetáculos que ela fez na City, que ela vai mesclando ali, né, aqui essa live com várias pessoas. E aí eu vou dar um pulo no tempo, eu vou dar um pulo nela, vou voltar para ele, porque eu achei muito, muito conteúdo assim, de pesquisa. Ela fica mais no lugar da performance, né, da atriz que passou pela técnica. E aí eu fiquei mais interessado no Narciso, porque ele executa a técnica, ele dá aula da técnica. E aí chegamos na nossa digníssima Mariana Lima, minha querida, que começa os viewpoints sendo guiado por ela e pelo marido dela, pelo Kiki Dias. E nada melhor do que falar dela. Essa maluca, gente boa e super performance do cacete, trabalhou no Vertigem, fez Apocalipse, né? Nunca mais esqueço de uma cena que eu não quero nem comentar que ela fazia, que eu nunca mais esqueço da cena dela com o crucifixo. Então, ela pesquisa os viewpoints. Mas vou dar um pulo aqui, que ela começa a falar um pouco dela, mas eu vou falar ela falando do começo, que é exatamente o período que eu estava, do coletivo Improviso, que é um coletivo que se forma através da técnica de viewpoint. Então, é muito maneiro o que ela fala. Estou um pouquinho antes aqui. Ensaio, organizar e ser meio guiado por aquilo.
durante muito tempo foi quase uma... quando você descobre uma religião nova, que você não precisa necessariamente se filiar para todo sempre, mas que aquilo te auxilia, foi um pouco isso. E aí a gente usou forte... Tá travada, hein, Bruno? Bem travada. Eu vi aqui que a internet está instável, tá? Deixa eu ver, eu vou mudar aqui. Tá, eu ainda não vou arriscar mudar, não. Como é que eu tô para vocês? Seu áudio tá bom. Tá, vê aí. O coletivo, a gente treinava 3 vezes por semana na Fundação Progresso, com vários... Tá indo? O áudio do vídeo não tá ouvindo. Não ouve? Não ouve ou ouve? Não entendi. Calma aí, rapidinho. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Vocês estão comigo? Oi? Sim, você a gente está escutando bem. Tá. É só o vídeo que não. Vamos ver, eu mudei para 5G, vamos dar uma olhada aí. nova, que você não precisa necessariamente se filiar para todo sempre, mas que aquilo te auxilia. Melhorou. Foi um pouco isso. E aí a gente usou fortemente no Rio de Janeiro com o coletivo, a gente treinava 3 vezes por semana na Fundação Progresso, com vários atores, bailarinos e criadores que começaram a se juntar, a gente fez uma coisa meio cooperativada, a gente pagava um espaço meio junto, a Intrépida Trupe nos cedeu um espaço tipo, maravilhoso por um preço que a gente conseguia se cotizar e pagar. E eu e o Kiki a gente conduzia, mas como tinha muitos colaboradores, que às vezes vinham de trabalhos de, sei lá, foi a época que a gente começa a trabalhar com a Cristina Moura, né? Isso é muito importante, muito bacana da técnica, que você pega pessoas não atores, pessoas de outro movimento artístico, pintores, músicos, poetas, e a técnica ela é muito acessível, ela não é intelectualizada, ela é muito acessível. Sabendo conduzir como eles sabiam, tinham pessoas de vários lugares, a gente tinha uma sala com 30 pessoas treinando. Era uma loucura de potência artística esse período. Assim. Tá até aqui comigo. Ela vem do CDLAB, aí chega a Cristina Moura, bailarina, não sei o quê, ela começa a dar aula também, então a gente dividia o treinamento, era um pouco de Suzuki, um pouco de Viewpoint e também colaborações das mais variadas, de dança a, sei lá, outras coisas. A gente foi se abrindo, assim. Isso era muito bom também da técnica, ela é muito democrática, então cada dia um componente do grupo, eu dava aula de capoeira, e aí eu chegava no coletivo, dava aula para 30 pessoas com aquecimento de capoeira. Sempre um chegava com uma proposta, era muito bacana, depois a gente entrava na técnica. Democratizar a liderança. Democratizar a liderança. Vou aqui, agora vou pular um pouquinho, que é muito pouquinho mesmo, que agora ela vai falar umas coisas bem interessantes, que é isso que eu estava falando, que o Viewpoints, ele sai da sala de ensaio, ele vira uma filosofia, ele vira um ponto de vista de vida, né? Você leva isso para fora da sala. Então, vou aqui só um pouquinho. Experiência lá ou não? Você não o Kiki foi com... Ele foi, acho que com a Gaivota, mas eu estava grávida e nessa viagem eu não fui. E além do... Você mencionou a questão também da disciplina, que é uma coisa que foi depois trabalhada nesses espaços de treinamento. E que outros aspectos assim da prática como atriz você pode destacar que foram ou transformados ou reiterados, reforçados pela sua prática de treinamento com Viewpoints? Olha, eu meio que fui só teleguiada um pouco por essas noções que ficaram diluídas e menos importantes, assim, no sentido de um conhecimento já absorvido, do qual é uma máquina, assim, é um carro. Eu não preciso pensar mais neles, inclusive quando eu estou usando eles.
E isso comprova a sua eficácia e a sua universalidade, eu acho, porque ele é uma ferramenta que ele cabe em muitos lugares, assim, de muitos jeitos. Você pode usar num set de filmagem. A gente já, de alguma maneira, trabalhou essa ideia de pensar viewpoint. Você está pensando, você está num espaço, tem uma mesa ali, a relação que você ganha, por exemplo, em relação a espaço, arquitetura, objeto e vidas e dramaturgias que aqueles objetos, que aquelas paredes e que aqueles espaços podem te dar. Você pode estar fazendo uma cena num banheiro, ou você pode estar num palco de um teatro, e você passa a se relacionar com uma realidade, não uma projeção. Então, a realidade, por exemplo, todo o capítulo arquitetura, eu acho, assim, tipo, sei lá, brilhante, assim. E tempo também, pensar a ideia de tempos, né? De tempos que estão sempre... Isso está introjetado em mim, assim, isso é... Mas vem muito daí e vem muito de uma prática continuada. Não tem nenhuma sala de ensaio que eu não esteja usando de alguma maneira os viewpoints, sem chamar de viewpoint, já sem dar crédito. Sim. Eu estou usando como se fosse assim, tipo, negócio aí que eu faço, tem um negócio aí que a gente faz, que é meio assim, entra um, sai, e o que aconteceu, sabe? Assim, aprender também, uma coisa muito linda que o viewpoint dá pra gente é aprender a olhar, né? Olhar o espaço, olhar o corpo no espaço, o que significa um corpo perto e outro longe. Isso é muito interessante que ela fala, até para a nossa vida aqui online. A gente, quando começa a jogar, ou aquecer, como a gente vai fazer daqui a pouco, esperar se instalar alguma coisa. Por quê? A gente quer muito mostrar alguma coisa, fazer já algo. Aí tem que começar a entender que não fazer já é fazer. Se eu estou conectado, olhando para a Isabela, olhando para o Antônio, esperando alguma coisa acontecer, isso já é fazer. Para quem está olhando de fora. Pensem, para quem está olhando de fora. O lance da técnica é vocês se conectarem verdadeiramente um com o outro. Não é vocês ficarem produzindo várias coisas maravilhosas, criativas. É também. Mas, o primeiro momento, é a conexão, é a resposta sinestésica, que é, para mim, a espinha dorsal da parada. Um reage, um faz alguma coisa, vindo de uma reação de algo, e o outro reage. E começa uma reação em cadeia. Então, isso que ela está falando do espaço de ensaio é muito legal, porque era, às vezes, uma armadilha nos começos dos jogos, porque as pessoas entravam querendo sempre fazer alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, fui fazer em Diadema agora com uma companhia de dança, que a galera de dança tem uma percepção de corpo incrível. Aí eu fiz as raias, né? Para quem está chegando hoje, raias, você imagina que você está parado numa parede, no fundo de uma sala, e na sua frente tem uma raia imaginária de natação, aquelas baias, né? Então, você só tem aquele andar para frente e para trás, e dos seus lados tem os outros colegas. E as 6 ações eram só 6 ações. Você só pode fazer 6 ações, não pode fazer mais nada. Você tem que respeitar essa regra. Sentar, andar, pular, correr, deitar e parar. São 6 ações. E você só faz isso reagindo ao outro. Então, você não propõe sentar se nada te estimulou. Você tem que esperar um estímulo verdadeiro, que só você sabe, que isso chama resposta sinestésica, para sentar, ou andar, ou correr. Você pode andar junto com outro colega, você pode fazer diferente, você pode pular enquanto ele está andando. E aí o menino respondeu sinestesicamente com uma mão na boca, assim, com a mão no queixo, já querendo propor uma cena. Isso foi muito bom, é muito bom quando aparece, quando surge esses lugares, porque aí a gente gera de exemplo. Eu falei assim, é só parar, é só sentar, é só deitar. Aí ele, com uma cara de pau, mas com uma elegância, foi baixando a mão dele do rosto, porque ele já estava entrando numa outra baliza de viewpoints, no outro viewpoints, que é gesto, e ali não era gesto, era só ações, né? E aí foi muito legal. Então, a gente, no começo dos viewpoints, quem aplica, né? A gente vê muito isso, as pessoas querendo propor ainda muito. É só andar. Aí uma pessoa começa a estilizar o andar numa marcha lenta,
Não, gente, só andar. É só andar. E aí, realmente, no começo, por isso que sempre os treinamentos de raia, quando vocês forem para o presencial, se alguém for guiar, se eu for, é executar o que está sendo dito, o que está sendo colocado. Não tenta inventar nada, por enquanto, porque é realmente para vocês liberarem essas carcaças no começo. E aqui mesmo, no nosso Zoom, quando a gente for fazer, começa num pequeno, vai acostumando o olhar do público aos poucos, e depois vai aquecendo, entende? O que significa quando um sai e um fica, coisas muito básicas, muito simples, mas que são definitivas, né, para você pensar a construção da cena. E aí, também te dando uma ferramenta como ator, se você é ator e atriz, porque na minha época, não sei hoje, mas nessa época, era um grupo de diretores, atrizes, cenógrafos, então a gente fazia Suzuki com pessoas de várias áreas, não eram só atores e atrizes. Várias áreas dentro do teatro, né? Mas essa coisa do espaço, por exemplo, a relação estando de fora, sair de fora e olhar para um ator e uma... Ela falou Suzuki, mas acho que ela deve ter se confundido, tá? Suzuki é o treinamento antes. Ela quis dizer Viewpoint, mas dá para entender que ela está numa questão de pensamento, mas ela se confundiu. Atriz é muito importante, né? Porque você se coloca no ponto de vista do diretor, ou em outro ponto de vista que não aquele que fica sempre no centro da cena, protagonizando alguma coisa. Sair desse lugar, eu acho a coisa mais importante. E o Viewpoint te dá essa oportunidade, né? De você mudar realmente o lugar do ponto de vista. Então, você pode olhar de dentro do personagem, mas você pode olhar de lado, você pode olhar de fora, você pode olhar de baixo. Né? Você pode ver esse personagem não existindo. Isso é muito, muito rico mesmo, muito... Desdobra muito, né? A gente pode usar isso de muitas maneiras, né? Sim, acho que tira também o peso um pouco que os atores, as atrizes têm de resolver e de ser incrível, né? Acho que a gente gera uma autocobrança também nesse sentido, né? De ter que fazer acontecer, e às vezes tem outras coisas rolando já que dizem por si só, né? Nessa relação de estabelecer o olhar. Exato. É isso. Ele falou uma coisa muito legal. É o que eu tinha acabado de falar. Essa questão tira esse peso do ator, da atriz querer produzir sempre alguma coisa e saber que você no espaço, parada ou parado, olhando para um abajur, já diz muita coisa. Muita coisa. Uma outra pessoa entra no espaço e olha para esse mesmo abajur, já é uma outra história. É porque, às vezes, a gente não acredita nisso. Mas, lógico, tem que estar com o corpo fisicamente presente, não é estar blasé, não é estar solto, é estar consciente do que você está fazendo. Então, eu acho que os viewpoints, não tenho certeza, que ele dá essa questão de ponto de vista, de se autodirigir, de você auto-sair, e você quase está olhando de fora de você mesmo. Como é que seria que se alguém estivesse olhando de fora e fazendo isso? Que você comentou. A gente tem, eu não sei, aqui no Rio de Janeiro, onde eu treinei nos últimos anos, tem uma ansiedade, assim, aí em São Paulo também, né? Todos nós sofremos dessa ansiedade de preencher o espaço com gestos e palavras, né? Então, toda vez que a gente faz uma sessão de viewpoints, a primeira coisa que acontece é a gente inflar o ar de personagens e palavras e cenas, e todo mundo muito criativo, né? Até a gente chegar no ponto que entra uma pessoa, não faz nada, sai, aí você imagina onde, né? Demora muito, assim, a experiência que eu tenho é que a gente, aqui no Brasil, tem um pouco essa febre que faz a gente entrar em cena e querer fazer 500 mil coisas, né? Isso eu acho que é também uma disciplina, sabe? Disciplina de parou, acabou a cena, a coisa do começo, meio e fim. Essa cena já acabou faz 5 minutos e vocês estão aí, a gente, né? O Joe Hakil é maravilhoso. É saber a hora que acabou e, um beijo, né? Deu. É dialética pura, começo, meio e fim. Onde começa, onde você está falando qualquer coisa, você está fazendo qualquer cena. Tem ela 1 minuto, 30 minutos, 2 horas.
onde ela começa, onde está o meio dela e quando ela acaba. Uhum. Pode ser que ela demore 6 horas para acabar, mas aí é uma peça do Bob Wilson de 6 horas que ele decidiu que vai durar 6 horas, e 6 horas a gente ficará lá, né? Mariana, você mencionou que um dos Tá quase aspectos acabando. assim, que fizeram vocês manter um treinamento mais rigoroso, né, continuado, foi a paixão e a vontade de descobrir coisas. Ao longo desse tempo todo, né, de contato, de experiência com esse trabalho, essa intensidade ela foi diminuindo? Vocês continuam treinando? Você se envolve com coletivos ou grupos ou colegas para treinar também? Como que é essa relação hoje? Cara, Isso estou deixando porque tem mais 2 minutinhos. Isso eu estou deixando porque um dia, quem sabe, a gente não se vê mais. Eu espero, do fundo do meu coração, ter incutido uma provocação de vocês buscarem os viewpoints, sabe? Que a técnica é muito mais importante do que ministra, para vocês ficarem artistas muito mais disponíveis para o coletivo. E saber que a situação, no meu ponto de vista, ela é muito mais importante do que qualquer solo ou qualquer busca de uma emoção da personagem. A situação dada é a mais importante. Então, você tem que realmente, e eu acho que essa técnica favorece, estar imbuído com o coletivo, saber o que o coletivo quer. E nunca perder isso que a Mariana falou da aristotélica, assim, você tem que saber que tem um começo, uma dialética, né, que é aristotélica também, assim, você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Mesmo que seja uma performance enlouquecida, mesmo que seja um improviso, você tem que saber que tem que ter essa espinha dorsal também, que tem coisas que você vê que já não funciona mais. E aí eu acho que dá essa noção de percepção disso também. não, assim, como treinamento, não, mas como prática de ensaio, sim. Por exemplo, estou treinando agora dentro de um projeto que tem, por exemplo, tem eu, Cristina Moura e Renato. Renato co-dirige Cérebro, Coração e é meu parceiro também, fez o Coletivo Improvisando. Aí a gente se junta para fazer um projeto juntos. A gente usa viewpoints o tempo inteiro, nomeando de outras coisas. E a gente treina, mas não treina mais Suzuki. Nunca mais eu tive condição física de fazer Suzuki. Tá, isso aí eu deixo para outro grupo, porque o Suzuki é barra pesada. Bom, deixa um pouquinho, deixa eu aparecer para vocês. Vamos aparecer. Alguma questão? O Suzuki é barra pesada. O Suzuki é um outro lugar de treinamento mais oriental, de muito impacto, porque faz o seguinte, os viewpoints, o trabalho dos viewpoints, a gente pode ter um certo receio, medo, a gente pode ficar um pouco blasé, porque é muito próximo da gente, e não tem personagem. E aí chega uma pessoa com a mão molinha, aí tudo é muito mole, o corpinho mole. A gente tem que ter noção que a gente tem que ter firmeza, energia cênica. E energia cênica se busca de várias maneiras, né? Então, na época, era o Suzuki. Tinha um treinamento muito intensivo de uma... Imagina samurai treinando, assim. Muita marcha pelo espaço. Pá, pá, e aí ferrou muito o joelho de muita gente. E aí eu troquei, tirei o Suzuki e botei a capoeira. Então, eu treino intensivamente a capoeira para depois entrar nos viewpoints. Para dar não um condicionamento físico de um corpo forte, mas um condicionamento físico de um corpo com tônus cênico, com presença cênica. Uma mão que é espalmada de verdade, não uma mãozinha mole, a não ser que você queira ter essa mão mole, mas uma mão forte, vigorosa, um apontar vigoroso, um tônus cênico, que acho que vocês devem saber que eu estou falando, né? É diferente do corpo humano da rua, que você vai civilmente andar na rua. Você é um corpo cênico, com energia. Bom, tem mais gente? Tem um Wagner. Vamos treinar? Eu vou dar de novo, eu vou falar só, eu vou treinar com você, vou aquecer vocês, e vou deixar um tempo vocês aquecendo. E aí, pense que vocês estão na raia. Ah, travou.